É bom estar com vocês para nós estudarmos a palavra do Senhor. Eu queria que você já pregasse a sua Bíblia, separasse a sua Bíblia, pega aí caneta, um bloco para anotação, um papel, vamos anotar as referências do que Deus deseja nos ensinar. Nós precisamos aprender hoje, né, gente? Aprender com a palavra de Deus. E hoje é o momento da gente estudar a palavra do Senhor, é o momento da gente meditar na palavra, estudar o que Deus tem para falar conosco. Nós estamos estudando esta revista aqui, ó, A Igreja Eleita, tá? Que é exatamente o estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Então já pode deixar na sua Bíblia aí, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, porque nós estaremos estudando essa palavra tão profunda. Eu quero louvar a Deus por cada irmão, por cada irmã que já faz parte dessa família virtual nossa, né? Que está sempre conosco, nós da Assembleia de Deus de Petrópolis, aqui em Magé. Ter você conosco nos nossos encontros online, né? É um prazer muito grande ter você conosco. Saiba disso, que para nós é uma alegria muito grande. Você que está nos visitando, se sinta abraçado pela Assembleia de Deus de Petrópolis em Magé. É um prazer enorme ter você conosco. Agora eu vou convidar você que está aqui, que veio, porque a gente vai fazer uma oração agora e vamos pedir a Deus que nos abençoe, que abençoe o estudo dessa manhã. Vamos orar ao Senhor? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, reunidos, ó Deus, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Mesmo que de maneira online, mesmo que seja de maneira virtual, mas Teu Espírito, Ele nos liga, Senhor. Estamos ligados no mesmo vínculo espiritual. Somos todos filhos de Deus, parte da mesma família, herdeiros da mesma herança. E nós queremos nessa manhã, Senhor, aprender um pouco mais da Tua Palavra. Nós queremos nessa manhã conhecer um pouco mais de Ti. Ó Deus, abre nosso entendimento, nos faz compreender a Tua Palavra. Abençoa este lar, esta casa, este irmão e esta irmã que nos assiste agora, ou que talvez ainda irá nos assistir, mas que seja abençoado sua casa, seu lar, sua família, que possamos, Senhor, estar atentos à voz do Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, e que em tudo isso, Pai, Teu nome seja glorificado. Pai, abençoa a nossa manhã, estenda as Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, e enquanto nós vamos liberando a Tua palavra, que haja cura, que haja milagre, que haja restauração, renovo, fortalecimento, salvação, ó Deus, porque essas coisas somente a Tua palavra pode fazer. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida nesta manhã, para a glória, honra, louvor, engrandecimento do Teu santo nome. Deus, estenda as Tuas mãos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô glória! Então eu queria que você que tem a sua revista, você que tem, nós vamos estudar hoje a lição de número 3. Mas possa ser que alguém que está aí me assistindo se sinta desestimulado por não ter a revista, né? Não se preocupe. Nós vamos usar a revista como base para o nosso estudo, mas a base maior do estudo é a palavra, é a Bíblia. Então, se você tem a Bíblia, então você está com a gente, prepara a Bíblia aí. Eu vou até já indicar para você o texto, para você ir abrindo a sua Bíblia. Carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. É exatamente esse texto que nós vamos estudar, tá bom? Carta à igreja de Éfeso, capítulo 1, primeiro capítulo, do versículo 4 ao versículo 12.
tá bom? Então nós vamos estudar. E o que a gente vai estudar hoje? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Qual o tema do estudo bíblico que a gente precisa aprender hoje? Hoje nós vamos falar sobre dois termos: eleição e predestinação. Eita Deus! Esse tema é muito profundo, né? Eleição e predestinação, tá? Então, se você não sabe muito bem o que significa isso, eleição e predestinação, à luz da Bíblia, tá? À luz da Bíblia, então nós vamos estudar o que é isso, tá? A questão da eleição e predestinação. Eu já vou dando uma dica para você que está me assistindo, é que esse texto, ele fala sobre salvação. Então nós vamos pensar hoje juntos sobre salvação. E eu queria pensar com você hoje, queria que você que está me assistindo, interagindo comigo, começasse a pensar hoje, será que nós podíamos afirmar que existem pessoas que foram escolhidas para serem salvas e que pessoas foram escolhidas para se perderem na condenação eterna? É uma questão a pensar. Será que Deus escolhe os salvos? Será que Deus seleciona alguém que vai para o céu? Será que é Deus que faz essa escolha? Quem vai para o céu? Aí Deus separa. Esses vão para o céu e esses... Será que é Deus que faz essa escolha? Será que a salvação é uma escolha diretamente divina? Que é Deus que escolhe quem vai para o céu? Essa é uma pergunta que você precisa pensar. Outra pergunta que eu queria fazer a vocês que estão me assistindo é: será que é possível alguém perder a sua salvação? Será que é possível perder a salvação? Ou será que uma vez que a pessoa é salva, ela nunca mais perde a sua salvação? É uma questão para a gente pensar, porque existem correntes teológicas que afirmam que uma vez sendo salvo, não se perde mais essa salvação. Tá? Ok? Então a gente vai estudar sobre isso. Será que é possível perder a salvação? Será que a salvação é um ato único, exclusivo de Deus? Ou seja, Deus que escolhe quem vai ser salvo, tá? Deus escolhe quem vai para o céu, Deus escolhe quem vai para o inferno. Então a gente precisa pensar muito bem sobre isso. E é isso que nós vamos estudar hoje. É bem polêmico o que eu vou estudar, o que nós vamos estudar hoje, irmãos. É um tanto polêmico, tá bom? Então a gente respeita, eu volto a dizer aqui, porque tem irmãos nos assistindo e existem diversas correntes teológicas com relação ao que nós vamos estudar. Então eu estarei dando ênfase, tá, a aquilo que nós, como Assembleia de Deus, entendemos, ok? Mas eu volto a dizer e respeito algumas outras posições de amigos, pastores e teólogos que veem esse tema de outra maneira. Mas o bom da teologia é essa discussão, da gente compreender e respeitar outros pontos de vista, tá bom? Isso não vai criar em nós inimizades, não vai criar em nós brigas, mas vai nos fazer crescer. Tá? A discussão teológica nos faz crescer, o conhecimento nos faz crescer, tá bom? Então vamos Luciane, prepara aí, Lucinha, porque o negócio é quente, o negócio é polêmico, tá? Então vamos lá, eleição e predestinação. Gabriela coloca aí, Efésios capítulo 1, tá? Já vou ler direto o texto para nós. Efésios 1, leitura bíblica em classe, tá bom? Leitura bíblica em classe, tá aqui na tela, você acompanha comigo aí. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ó, olha que texto profundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E percebe o termo? Ó, eu vou pedir para você ir marcando os termos, olha só. Como também nos elegeu nele, tá? Antes da fundação do mundo, para sermos. Vai anotando, porque isso aí é muito profundo. Versículo 5. E mais uma vez, predestinou. Aí você acredita em predestinação?
Vamos estudar isso hoje. Como que a Bíblia interpreta predestinação, tá? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É isso? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Descobrindo-nos, olha aí, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, olha Paulo escrevendo nele, ou seja, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Olha que texto, gente. Um texto muito profundo, a verdade é essa. O texto, gente, é extremamente profundo e extremamente difícil numa primeira leitura. Então, talvez você que leu o texto já ficou desanimado, nossa, muito difícil esse texto. Eu não entendi praticamente nada do que eu li. Não se preocupe não. Nós vamos juntos aqui, eu e você, nós vamos tentar estudar um pouquinho algumas coisas importantes desse texto, tá bom? Vamos pensar juntos aqui algumas coisas importantes desse texto. Vamos começar então. A primeira coisa importante é que eu vou trabalhar com vocês a questão eleição. Eu vou pedir a Gabriela para deixar aqui na tela para mim, versículo 4, tá? Que é exatamente Paulo vai falar assim, como também nos elegeu. Então vamos pensar primeiro nesse termo elegeu, tá? Isso está no tópico 1 da nossa revista. Diz assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Olha só, diz assim: eleição traz a ideia de escolha. Então vamos lá. Paulo, ao escrever no versículo de número 4, ele diz assim: como também nos elegeu. Ele está dizendo que Deus nos escolheu, que nós somos escolhidos de Deus. Mas nós precisamos entender como se deu essa escolha. O que significa isso, pastor? Eu quero ser, assim, tentar ser o mais claro possível. Quando Paulo diz como também nos elegeu, Paulo está dizendo que Deus nos escolheu para sermos filhos. Isso fica claro no texto. Que todos aqueles que são salvos foram escolhidos por Deus para serem salvos. Então houve uma escolha. Só que, preste atenção, a escolha que Deus fez dos salvos não é uma escolha pessoal e individual. Não. Deus escolheu, olha o que diz, nos elegeu nele, ou seja, em Jesus, todos os seres humanos que decidem crer em Jesus, que decidem receber Jesus como seu Senhor e Salvador, que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento que a pessoa tem esta fé e reconhece isso, essa pessoa se torna um escolhido de Deus para a salvação. Então a escolha da salvação está em Cristo. Deus escolheu nele em Cristo, ou seja, a partir de Cristo, todos que recebem a Cristo são escolhidos de Deus para a salvação. Eu não sei se você está entendendo, se você está compreendendo isso, entendeu? Por exemplo, então Jesus veio. Se eu me decido por Jesus
e tomo a decisão de aceitar Jesus no meu coração, a partir daquele momento, Deus me vê como um escolhido dele. Porque nele, em Cristo, nós temos a salvação. Então, aquele que crê em Jesus se torna um eleito. Eleito é um escolhido. Né? Quando a gente, por exemplo, vamos imaginar, vamos aplicar um contexto político. Quando nós temos vários candidatos, nós vamos votar em um e vamos eleger este candidato. Então, nós escolhemos um candidato. Assim Deus o fez conosco. Deus nos escolheu através de Cristo. Ou seja, todos aqueles que têm Jesus, a partir do momento que recebem Jesus como Salvador, esses são escolhidos de Deus. Se você não entendeu muito bem, acompanha com a gente, que a gente vai aprendendo isso aí. Então, a eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos da escolha. Vamos lá? 3 aspectos. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Todos que estão em Cristo são escolhidos. Se alguém falar assim, eu sou escolhido para a salvação, mas não está em Cristo, você não é escolhido. Só são escolhidos que estão em Cristo. É em Cristo que nos tornamos eleitos. Eu não sei se dá para entender. É em Jesus que nós nos tornamos eleitos. Todos que estão em Jesus estão eleitos à salvação. Eleitos por Deus. Deu para entender? Então, o primeiro tópico disso aí, que nós somos escolhidos em Cristo. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Quando Deus nos escolheu? Paulo vai dizer que foi antes da fundação do mundo. Olha o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mas espera aí, alguém pode pensar assim, pastor, mas antes do mundo existir, Deus já tinha me escolhido? Sim, mas eu nem existia, porque, na verdade, Cristo estava preparado para morrer pela humanidade desde a fundação, antes da fundação do mundo. Então, nele, que já estava antes da fundação do mundo preparado para morrer, nós temos a salvação. Por isso que Paulo, quando diz assim, que nós fomos escolhidos, eleitos nele antes da fundação do mundo, ele não está falando de algo pessoal para mim e você. Ele está falando que a eleição vem de Jesus, que a partir de Jesus nós somos eleitos para a salvação. Tá bom? Então Paulo diz, esse é um outro aspecto. E o outro aspecto, qual a finalidade dessa eleição? A finalidade é que nós sejamos santos, nos tornar pessoas melhores, nos tornar pessoas diferentes, nos tornar pessoas separadas deste mundo. Então, 3 aspectos se referem à eleição. Primeira delas, então, nós somos escolhidos em Jesus. Segundo, bem antes que o mundo existisse. E terceiro, essa eleição vai trazer mudança para a nossa vida. Então vamos lá, deixa eu beber uma água aqui que eu quero falar algo importante. O tema é interessante, preste atenção. Ninguém pode dizer que é salvo. Eu queria perguntar para vocês, eu estou aqui interagindo com vocês, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que a gente identifica um salvo? Qual é a característica de alguém que realmente é salvo? E quando eu digo salvo, eu digo que ele é eleito. Qual é a característica? Porque ninguém pode dizer que é salvo se não tem mudança de vida. A mudança de vida, transformação de vida, é que vai autenticar que esta pessoa foi realmente salva por Jesus. Deu para entender? Então essa eleição em Jesus nos torna pessoas diferentes. Todo salvo, todo aquele que foi realmente salvo, que se converteu a Jesus Cristo, vai haver uma profunda transformação de vida. Mudança em especial no caráter. Porque a mudança que Deus faz é de dentro para fora. Tem muita gente, aí nós estamos aqui, muita gente que mudou por fora, tá? Aparentemente ele mudou, tá? Mas não houve mudança interna.
O que caracteriza um salvo, propriamente dito, é a mudança interna do caráter, tá? Do moldar do temperamento. É aí que nós vamos ver quem realmente é salvo. Jesus nos ensinou uma coisa muito interessante, que ele disse que a árvore seria conhecida pelos seus frutos. Frutos é aquilo que a árvore produz. Então a gente conhece um salvo não por sua roupagem, mas a gente conhece um salvo pelas suas atitudes. Amém. Ok? Tá dando para entender? Não estou aqui fazendo uma apologia à sensualidade, a se vestir com indecência. Até porque a Bíblia condena o se vestir com indecência. A Bíblia diz que nós temos que nos vestir com pudor, né? Em especial as mulheres, que ele vai destacar o texto, que as mulheres devem se vestir com pudor e modéstia. Então, é bíblico se vestir com pudor e modéstia. Mas, todo aquele que é salvo, existe uma transformação no seu caráter. E isso vai ficar evidente através das suas atitudes. Tá dando para entender aqui? Tá compreendendo? Então, ótimo. Então, não adianta bater no peito, colocar uma camisa estampada, dizendo, eu sou salvo. O que vai identificar que você é salvo são as suas atitudes. Vamos continuar, então. Vamos continuar aqui na revista. Olha, diz assim, existe uma nota na Bíblia de Estudo Pentecostal, que para mim é uma das melhores Bíblias de estudo, seria a Bíblia de Estudo Pentecostal, para nós pentecostais. Ela afirma, Donald Stamps, que é o editor da Bíblia, ele afirma o seguinte, ele diz assim, a eleição das pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Então não existe eleição se a pessoa não está com Cristo. Tá? Então, para eu me considerar um eleito de Deus, eu tenho que estar em Cristo. É Cristo que vai me tornar um eleito. Tá ok? Então a gente entende isso aí. Vamos continuar? As condições da eleição. Qual a condição para ser um eleito? Pensa comigo. E hoje a escola dominical não é pregação. Nós estamos aqui no estudo e eu quero interagir com você. Qual é a condição para ser um eleito? Tá? Vamos lá, na nossa revista diz assim. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, gente, não existe um pequeno grupo selecionado para a salvação. Tá? Não. Vamos ver isso na Bíblia? Gabriela, me ajude? Quer ver? Olha o que diz o texto. E aí nós começamos a pensar se Jesus deseja salvar só um grupo de pessoas ou se Deus deseja salvar todo mundo. João 3,16, olha o que diz o texto. Então nós estamos pensando em eleição, escolha para a salvação. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Mundo aqui, gente, não seria o cosmos, a Terra, o planeta em si, o universo. Mundo são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Deus amou todas as pessoas do mundo. Independente de suas imperfeições, independente de seus credos religiosos, independente de suas atitudes. Deus amou essas pessoas. Agora, Deus, então, por amor a essas pessoas, deseja salvá-los da condenação do inferno. E aí, Deus vai enviar quem? Jesus para salvar os pecadores. Então a gente vê esse desejo. Quer ver? Tem outro texto muito interessante? 1 Timóteo capítulo 2. Tem outro texto muito interessante, como nós estamos hoje numa escola bíblica dominical, e na escola bíblica a gente aprende a Bíblia. 1 Timóteo, Gabriela coloca aí para mim na tela, 1 Timóteo, capítulo 2, por favor. Olha aí, vamos estudar. Acharam aí? 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim no versículo de número 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Preste atenção, você que está me assistindo aí. Qual é o desejo de Deus para a humanidade, para as pessoas do mundo? O desejo, o que Deus quer de você?
Deus quer que todos os homens, não apenas você, mas que toda a humanidade se salve. E esta salvação vai vir por meio de quem? De Jesus. Deus quer que todos os homens se salvem. Então, gente, nem todo mundo é salvo. Existem diversas pessoas que estão perdidas e que, se morrerem, serão condenadas. E Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Tá? E o que Deus vai fazer para salvar essas pessoas? Vai enviar sua verdade. O que é a sua verdade, pastor? A palavra. Por isso que ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, quando a gente conhece a verdade e se entrega a esta verdade que é Jesus Cristo, nós encontramos a salvação. E o desejo de Deus é que você que está me assistindo aí, você que está aí me assistindo, seja um salvo. Então, nós somos salvos a partir... Então, Deus quer, tá, Fernando? Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que você seja salvo, você que me assiste. Você que ainda não é salvo. O que Deus deseja, pastor? Que você seja salvo. Que você se entregue a Jesus. Que você reconheça Jesus. E alguém pode dizer assim, não, pastor, ainda não é o tempo, eu ainda... Não, o tempo é agora, o momento é já. Não deixe para amanhã. Tome essa decisão imediatamente. Porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Então, a partir do momento que nós nos decidimos por Jesus, a partir daquele momento que nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós recebemos a salvação de Deus. Passamos a ser, a partir daquele momento ali, eleitos. Eleitos. Então, quem teve a iniciativa da eleição? Deus. Foi Deus que preparou esta eleição para nos eleger como filhos. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Então, resumindo essa parte, nós somos eleitos de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu espero que você esteja compreendendo. Agora, uma coisa é importante, tá? Pensar. O que é importante a gente pensar? Que essa eleição, por isso a Gabriela vai botar lá no texto, essa eleição, no versículo 4 de Efésios 1:4, essa eleição, acompanhe comigo o versículo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, essa eleição vai mudar a minha vida. Um eleito, ele não tem uma vida no pecado. Não, quem foi eleito em Cristo, sua vida é transformada. Então, se você tem dúvidas com relação à eleição de Deus a seu respeito, pense no seguinte: se a sua vida está sendo transformada, se você percebe que Deus está mudando você, é um sinal de que você é um eleito em Cristo para a salvação. A salvação está em você. Você pode dizer glória a Deus aí. Então, houve uma mudança. Isso é a eleição, tá ok? Mas então diz assim, na nossa revista, Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis, tá? Então, Fernanda, a eleição, ela vai transformar a nossa vida. A partir do momento que nós nos tornamos eleitos, mudanças vão acontecer em nós. Eu costumo dizer o seguinte, não fique ofendido comigo, você que está me assistindo. Se alguém diz que é salvo, que é eleito, e que não houve transformação em sua vida, mudança de caráter, tá? Não é salvo. Todo salvo tem mudança de vida. Todo salvo tem transformação de vida. Que história é essa de que é salvo e não houve mudança nenhuma em sua vida? Mudança que eu estou falando é mudança de caráter. O que mentia não mente mais. O que furtava não furta mais. O que adulterava não adultera mais. Houve uma mudança no seu caráter. Tá? Deus está lapidando o seu temperamento. Então, essa nova vida
Nós ganhamos a partir da eleição. Tá até aí na nossa revista, A Nova Vida dos Eleitos. Último tópico do tópico 1. Acompanha comigo. O tema é apresentado com exortações como contra a velha cultura. Quer ver? Eu vou resumir isso aqui para a gente não ficar lendo a revista agora no tópico 1. Abra a tua Bíblia em Efésios, só para você ver, que eu vou mostrar para você que Paulo vai atentar para isso. Sobre quem é salvo tem mudança de vida. Quem é eleito tem mudança de vida. Olha o que diz Efésios, capítulo de número 4. Acompanha comigo aí, por favor. Efésios, capítulo 4. Isso. Efésios, capítulo 4, versículo de número 20. Vou usar o termo versículo de número 22. Olha que texto interessante. Acompanha aí. Você que está estudando a Bíblia comigo nessa manhã. Efésios, capítulo 4, versículo 22 diz assim: que quanto ao trato passado, olha o que Paulo está dizendo, que quanto ao trato passado, trato aí seria a vida, a forma de agir no passado. Que quanto ao trato passado, vos despojeis. Despojar é lançar fora. Despojar é lançar fora. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais, versículo 24, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, santidade. Então, há uma mudança nos eleitos. Paulo está dizendo, se você realmente é um eleito, você tem que se despojar do velho homem. E isso tem que ser uma ação de Deus. Você tem que buscar Deus para que haja essa mudança em você. E aí Paulo vai falar algumas características daqueles que realmente desejam mudança. Olha o versículo 25. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Ele está falando de atitude de salvo. Não deis lugar ao diabo, atitude de salvo. Olha a atitude de salvo, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha aí, Paulo está falando da língua, das palavras. Palavra torpe, palavras de maledicência, palavras malditas. Aí nós podíamos englobar uma série de palavras, palavras chulas, palavras vulgares, palavras que ofendem. Epa, nós fomos convertidos em Jesus. Deus trabalha em nós. Que história é essa de que é salvo, mas a boca está cheia de palavras malditas, de palavrões, de palavras maldosas, palavras... Ei, que história é essa de que é salvo, mas... agride as pessoas com palavras. Não, peraí. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a só que for boa para promover a edificação. Tá? Para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Olha o que diz o versículo 31. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Paulo está dizendo de mudança de vida. Então se alguém foi eleito por Deus, tem que experimentar essa mudança de vida. Pastor, eu não experimentei mudança de vida nenhuma. Eu, particularmente, não houve mudança, então você não foi salvo. Então você precisa rever essa questão da sua salvação. Conversa com Deus, diga, Senhor, eu quero realmente me entregar a Jesus. Porque quem se entrega a Jesus tem mudança de vida, tem transformação de vida. Tá dando para entender aí? O negócio é estreito. Então nós falamos um pouquinho sobre a eleição, que é uma escolha de Deus por meio de Jesus Cristo, que seleciona os que vão ser salvos por meio de Jesus. Quem se entrega a Jesus é salvo, e Deus quer que o mundo todo seja salvo, mas a gente sabe que nem todo mundo vai ser salvo, porque nem todo mundo vai receber Jesus, mas os que recebem Jesus são salvos, eleitos, e estes vão receber mudança de vida. Resumi para você o tópico de número 1. Agora vamos para o tópico de número
2. Vamos falar sobre a questão da predestinação. Predestinação, tá? O que seria a predestinação? Será que a gente já nasce predestinado à condenação eterna? Será que alguém já nasce predestinado a ir para o céu ou predestinado ao ir para o inferno? E aí, o que você... Vamos pensar sobre isso, essa questão da predestinação, porque Paulo fala sobre a predestinação, tá? Olha o versículo 5 de Efésios, Efésios 1, versículo de número 5, tá? Tem muito texto bacana, eu estou vendo aqui os irmãos postando, a Adriana está postando aqui comentário, isso aí, tem muito texto muito interessante sobre essa questão. Mas vamos pensar em predestinação agora. Capítulo de número 1 de Efésios, versículo 5, diz assim: então ele nos elegeu, olha, viu, percebeu? E nos elegeu, ou seja, ele não elegeu uma pessoa em particular, mas elegeu um grupo enorme, uma comunidade em Cristo. Mas também e nos predestinou. Percebe que Paulo sempre que fala a respeito de salvação, eleição, predestinação, ele sempre coloca o termo no plural, porque não é uma questão pessoal, mas é coletiva. Deus salvou uma comunidade, Deus decidiu salvar um grupo enorme de pessoas por meio de Cristo. Mas também, versículo 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, o que significa aí? Predestinação significa dizer que nós temos um destino previamente traçado. Opa, peraí. Nós temos um destino previamente traçado? Sim. Todos aqueles que estão em Jesus têm um destino já traçado. O seu destino final já está traçado. Oh, glória, já entenderam o que é predestinação? Quem está em Cristo já está predestinado a ir para um lugar. Que lugar, pastor? Chamamos de céu. Quem está em Cristo já está predestinado a ir para o céu. Isso é predestinação. Tá? À luz da Bíblia, a predestinação é por meio de Jesus. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu já estou predestinado a ir para o céu. Vamos ver isso na nossa Bíblia? Vamos para a revista, diz assim. O termo grego traduzido como predestinar é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. O que significa isso, gente? Na nossa declaração da Assembleia de Deus diz assim: nossa declaração ensina que a predestinação dos salvos, preste bem atenção no que eu vou falar, é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Senhor, Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então vamos lá, rapidinho. Vou resumir isso aqui para a gente entender. Predestinação significa dizer que aqueles que estão em Cristo já estão predestinados ao céu. Agora, a grande pergunta que se faz é: será que é possível alguém estar em Cristo predestinado a ir para o céu e perder essa salvação e não estar mais agora predestinado a ir para o céu, mas agora está predestinado a ir para o inferno? Alguns vão dizer que é impossível. Mas vamos para a Bíblia ver o que a Bíblia diz sobre essa questão da predestinação. Será que o fato de uma vez eu ter entregue a minha vida a Cristo e eu agora estou predestinado a ir para o céu, eu posso perder isso? Será? Será que eu posso perder? Eu vou usar um texto aqui. Não, eu quero pensar com você. Eu quero fazer você refletir. Quando Deus tirou Israel do Egito, certo? Deus tirou Israel do Egito.
Eles estavam predestinados, sim ou não? Sim. Sim, predestinados. Chegar. A chegar aonde? Na terra de Canaã. Tá? Então, em Moisés, que era o líder que iria guiá-los, eles estavam predestinados a chegar a Canaã. Então havia uma predestinação. Ninguém pode dizer que não. Aí eu pergunto, todos chegaram em Canaã? Conseguiram chegar em Canaã? O que você acha? Gente, a gente precisa pensar nisso. Pastor, mas isso tem respaldo na Bíblia? Tem. O próprio Paulo vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, não deixe de abrir não. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Então a gente percebe que nem todos que saíram do Egito, sendo predestinados a chegarem na terra de Canaã, chegaram. Não chegaram. Muitos morreram no deserto e não chegaram em Canaã. Não chegaram. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 10. Acompanhe comigo esse texto, leia e marca na sua Bíblia, por favor. A partir do versículo 1. Olha só. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, aí Paulo está falando de sua descendência, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quem esteve debaixo da nuvem e passaram pelo mar? A comunidade que saiu do Egito. Estiveram ali, todos estavam debaixo da nuvem, a nuvem protegia eles, guiava e aquecia, iluminava, e passaram pelo meio do mar. Então Paulo está se referindo à comunidade que saiu do Egito. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Foi o maior batismo que já foi feito nessa terra. Tá? Deus imergiu ele em águas. Como, pastor? O mar se abriu, uma coluna enorme de águas de um lado, uma coluna enorme de águas do outro, e a nuvem também, que é formada por partículas de água, por cima. E eles vão passar onde? No meio daquelas águas. Ali o Senhor está tirando do Egito, libertando do Egito e dando a eles um batismo para uma nova vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus vai batizando. Moisés, batiza esse povo aí, Moisés. Estou tirando do Egito. Vai batizando, vai batizando. E Moisés foi passando com eles e Deus ali foi batizando aqueles milhares e milhares e milhares de pessoas que estavam saindo do Egito. Um batismo enorme aconteceu. E agora? E agora eles têm que caminhar para a terra prometida. Será que isso aí não se aplica à igreja, não? Deus nos tirou do Egito, nós passamos pelo batismo e estamos caminhando nesse deserto chamado terra até chegarmos no céu. É a mesma coisa. E Paulo está se referindo exatamente a isso no capítulo 1 de 1 Coríntios 10. Perdão, no 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que diz o texto. E versículo 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Então, Deus alimentou seu povo no deserto com comida espiritual. Deus tem feito isso conosco? Amém. Deus tem te alimentado com o manjar do céu, que é a palavra de Deus nesse deserto? Olha o versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Será que nós também temos bebido desta água espiritual? E versículo 5, olha o 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Eu pergunto, eles estavam predestinados a chegar na terra de Canaã? Sim. Chegaram, pastor? Não. Por quê? Porque Deus não se agradou. De um pequeno número, não, da maior parte. Só 2 entraram. Daquela geração que saiu do Egito, só 2 pessoas entraram em Canaã. Gente, isso é muito sério. Então a gente precisa pensar, rever, né, a questão. Então nós somos predestinados, tá?
predestinados. Então, e essa predestinação, ela fez com que Deus nos adotasse. Nós não éramos filhos de Deus. Então essa história de que todo mundo é filho de Deus não está na Bíblia, tá? Não está. Em Jesus, nós somos predestinados a estar no céu. Nosso destino já está traçado. É o céu. Quem está em Jesus. E Deus, em Jesus também, nos adotou como filhos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quer ver? Abre a Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Abre a Bíblia no Evangelho de João. Vamos lá? Evangelho de João. Então nós vamos ver essa adoção. Porque, Fernanda, a predestinação gerou uma adoção. Tá? João capítulo de número 1, versículo de número 12. Mas a todos, tá bom, gente? Todos, quantos o receberam quem? Jesus. O contexto vai dizer que é Jesus. Deu-lhes o poder, Deus lhes deu o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que a gente recebe a Jesus, nós somos predestinados. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui muito profunda, hein? A partir do momento que a gente recebe Jesus, nós vamos nos tornar eleitos de Deus, escolhidos de Deus, vamos estar predestinados ao céu e vamos ser adotados como filhos de Deus. Ah, gente, isso é lindo demais. Você pode dar um glória a Deus aí? Nós não éramos filhos. Tem até um texto, 1 João. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João. É lindo demais esse texto. 1 João capítulo 3. Estou vendo aqui os irmãos assistindo, dando glória a Deus. Isso aí, gente. Glória a Deus mesmo. Ao Senhor seja toda a honra e glória. O Senhor nos elegeu em Cristo, o Senhor nos predestinou em Cristo e o Senhor nos adotou em Cristo. Olha como a obra de Jesus mudou a nossa vida. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande caridade ou quão grande amor nos tem concedido o Pai. João está dizendo assim, vejam como é grande o amor de Deus por nós. Ele nos deu a condição de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo mundo é filho de Deus. Aceite você ou não. Mas segundo a Bíblia, não é segundo o pastor Luciano, segundo a Bíblia, os que estão em Jesus, estes são filhos de Deus. Fomos adotados por Deus e nos tornamos filhos de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem até um texto muito interessante que é Romanos. Deixa eu ler com você aqui. Hoje é manhã de estudo da Bíblia, tá, gente? Então vamos nos alimentar de Bíblia. O que nós precisamos é nos alimentar da Bíblia. Romanos, vai anotando aí. Tem tantos versículos que não dá tempo de a gente falar todos. Então eu estou selecionando com vocês aqui. Romanos capítulo de número 9, tá? Versículo de número 6. Paulo tinha uma discussão muito grande com os judeus. Por quê, gente? Porque o judeu, ele tinha uma certa presunção espiritual. Os judeus achavam que eles eram os únicos que podiam herdar a vida eterna pelo fato de acreditarem serem filhos de Abraão. Eles, não, nós somos filhos de Abraão. Então essa descendência que a gente chama de biológica, de irmãos, biológica. Essa descendência biológica fazia neles, causava neles uma presunção de acharem que só eles eram filhos de Deus. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 9, no versículo 6, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado,
porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Aleluia. Aleluia! São contados como descendência. Paulo está dizendo que quem é filho de Deus são os filhos de Abraão? Não, Paulo está dizendo, não. Os filhos da promessa. E que promessa? A promessa que Deus fez a Abraão, da tua descendência, eu abençoarei todas as nações. Então, em Cristo, todos que estão em Cristo são filhos de Deus. E não apenas aqueles que se dizem filhos de Deus, como os judeus se diziam. Nós somos filhos de Deus. Aí Paulo diz, não. Quem está em Cristo? Este é filho de Deus. Tá? Então tem muita gente dizendo, eu sou filho de Deus. Jesus encontrou uma turma que ficava batendo no peito, dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Você sabe o que Jesus disse para eles? Vamos ver isso na Bíblia? Evangelho de João, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Diz assim, acompanhe o versículo 39. Capítulo 8, versículo de número 39. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Então os judeus estão discutindo com Jesus e estão dizendo assim, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aí Jesus está discutindo com eles. Vocês são filhos de Deus? Se vocês fossem filhos de Deus, olha o que diz o versículo de número 42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, ou seja, afirmando que Deus não era o pai deles. Se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ei, gente, você imagina se a gente fizesse hoje? Não, nós somos filhos de Deus. Os religiosos, né? Aqueles religiosos, judeus religiosos chegavam para Jesus, nós somos filhos de Deus. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Deus, vocês teriam um comportamento diferente. As atitudes de vocês seriam diferentes. Vocês me amariam e entenderiam a minha palavra. Sabe de quem vocês são filhos? Vocês são filhos do diabo. Jesus do céu, se nós falarmos isso hoje, nós vamos receber processo, vamos processar. Mas a verdade é que tem muita gente hoje que é filho do diabo e acha que é filho de Deus. Me perdoe aqui, talvez quem está me ouvindo não é, tá? Amém. Mas preste bem atenção, tem muita gente aí. E os judeus tinham esse problema. Não, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Jesus disse que filho de Deus nada. Filho de Deus tem comportamento diferente. Filho de Deus crê em Jesus. Filho de Deus não fica na feitiçaria, na prostituição. Não, filho de Deus não. Filho de Deus tem caráter. Filho de Deus tem mudança de vida. Quem é filho de Deus é diferente. Filho de Deus é luz. Oh, glória. Você está entendendo? Diga glória a Deus aí. Rima, pastor, que palavra dura hoje. Levantei de manhã para ouvir uma palavra dura dessa. Mas é a palavra de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus. Então, nós somos adotados. Tá? O Senhor nos adotou e fez de nós filhos. E isso nos deu privilégios, tá? Ser filho adotivo de Deus nos dá privilégio. Está na nossa revista. Diz assim. Os privilégios da adoção. Acompanhe você que tem a revista. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado
recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, olha, Paulo foi assim profundo demais quando ele usa esse termo sobre adoção. Porque quando Paulo fala sobre adoção, Paulo tem em mente o contexto romano, que era muito comum na sociedade romana fazer as famílias fazerem adoção de pessoas como seus filhos. E o filho que era adotado na cultura romana, segundo a lei de Roma, ele tinha os mesmos privilégios do filho biológico e herdava também os mesmos benefícios. Aí Paulo olha para aquele contexto romano e diz assim: Deus nos adotou. Nós temos, vocês gentios que estão aí, têm os mesmos direitos que os filhos de Abraão, os descendentes de sangue de Abraão. As promessas de Deus estão sobre vocês. Então, Deus nos deu uma nova vida. A partir do momento que fomos adotados por Deus, houve uma mudança. O Senhor nos deu isso. Vamos ver isso em Gálatas? Abre aí, Gabriela. Gálatas capítulo 3. É isso aí, irmã Andresa. Filho de Deus vive na contramão desse mundo. Isso aí, gente. Filho de Deus vive na contramão deste mundo. Exatamente isso. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo de número 29. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh, glória! Então em Cristo, gente, presta atenção, em Cristo, todos nós, espiritualmente falando, somos também filhos de Abraão. Todos nós. Isso está em Gálatas, você pode ler em Gálatas, fica muito presente isso. Então nós temos as bênçãos que Deus prometeu, estão também sobre a nossa vida. A partir do momento que nós somos eleitos, predestinados e adotados, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Pastor, quais são as promessas de Deus? Está aqui as promessas de Deus. Pegue a Bíblia, porque a Bíblia tem milhares de promessas de Deus para a sua vida. Para quem, pastor? Para os seus filhos. Tem promessa de Deus aqui para a sua vida. Então, o dia que você estiver abatido, triste, angustiado, ei, leia a Bíblia. Tem promessa de Deus para a tua vida. Ah, pastor, me dê uma promessa de Deus. Ah, irmão, tem tantos. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Deus está prometendo em sua palavra que vai suprir a nossa necessidade, que Ele cuida de nós. Então nós temos promessas de Deus na Bíblia para os seus filhos. O Senhor nos deixou sua palavra e a palavra de Deus são as promessas de Deus para nós. Jesus Cristo disse, eu vou, mas vou voltar, para que onde eu estiver... Quer ver? Vamos ver isso em João capítulo 14. São tantas promessas, gente, para os filhos. Então vamos ver João capítulo 14, Gabriel, versículo 1. Versículo 1. Eu tenho que deixar essa palavra. Tem gente precisando ouvir uma promessa de Deus. Pastor, eu preciso de uma promessa de Deus. Me dê uma promessa de Deus para a minha vida. Eu vou ler uma promessa. Tem milhares na Bíblia, mas eu vou ler uma para você. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Deus para a tua vida. Quer ver outra? Pastor, me dê outra promessa. Eu vou te dar outra promessa. Abre a tua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11. Aleluia. João capítulo 11. Vamos ler aqui uma promessa de Deus para a nossa vida. Versículo de número 25. João 11, 25. Eu estou liberando promessas de Deus para a sua vida. Porque quem é filho, adotado, predestinado, eleito por Deus, tem promessa para a sua vida. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória a Deus, gente. Oh, glória a Deus. E o que Jesus está dizendo aí? Que todo mundo que morrer, pastor,
Deus vai ressuscitar, não é nesta vida. Jesus está falando de palavras espirituais, está dizendo que a morte não é o fim por seus filhos, ainda que a gente seja cometido de morte nesta terra, que fisicamente a gente venha morrer, Ele vai nos dar vida. A morte não é o fim. Oh Deus do céu, tem promessas de Deus para a nossa vida, nós estamos cheios de promessas de Deus para a nossa vida. Existem diversas, centenas, milhares de promessas de Deus para a nossa vida na Bíblia Sagrada. E alguém diz assim: pastor, estou triste, sabe por quê? Porque Deus não me faz promessa nenhuma, Deus não fala comigo. É porque você não lê a Bíblia. Leia a Bíblia que Deus vai falar com você. Leia a Bíblia que Deus vai te fazer promessas. Leia a Bíblia e descubra as promessas de Deus para a sua vida na Bíblia Sagrada. Deus tem promessa para o seu povo. Abra a sua Bíblia e leia as promessas que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua vida. Olha, vamos ler mais uma promessa antes de nós passarmos para o tópico seguinte. Filipenses. Como a gente está na Bíblia, vamos para Filipenses, né? Abre aí, Gabi. Filipenses, deixa eu achar aqui o texto. Tem tantas promessas. Aí eu começo a falar para vocês, começa a vir na minha mente as promessas de Deus, né? As promessas de Deus. Filipenses capítulo 4. Versículo de número 13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Significa dizer que não importa o que a gente venha passar, o Senhor está sempre nos fortalecendo. Em todo momento Ele nos fortalece. Isso é promessa dEle para a nossa vida. Pode vir luta, pode vir prova, pode vir dificuldade. O Senhor vai estar conosco, vai nos fortalecer. Quer ver? Vou até ler para você. Mateus, não vou deixar de ler não. Deus está inspirando e eu vou liberando para você a palavra. O último texto de Mateus, capítulo de número 28 de Mateus. Mateus 28, 20. Tá? Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, é promessa dele para a nossa vida. Eu estou convosco todos os dias. Então Ele não nos desampara em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de dificuldade. Deus está conosco. Salmo 46. Agora eu vou liberando a Bíblia. Agora eu vou liberando as palavras de Deus. Salmo 46 para você, porque tem alguém que está precisando ouvir isso. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso é promessa de Deus. Aleluia. Ele é nosso socorro, Ele é nossa fortaleza, Ele está bem presente na angústia. Promessa. Então Deus tem milhares, gente, milhares de promessas para quem? Para quem, pastor, que Deus tem promessa? Deus tem promessa para aqueles que foram eleitos. Deus tem promessa para os predestinados. Deus tem promessa para aqueles que são chamados filhos e foram adotados por Jesus, adotados por Deus por meio de Jesus. São para esses que Deus tem promessa. Oh, glória a Deus! Para finalizar, nosso último tópico 3. Último tópico 3. Tópico 3 fala sobre a sublimidade, ou seja, a grandeza, a excelência do propósito divino na predestinação. Ou seja, qual foi o propósito de Deus ao nos predestinar? Né? Uma questão muito interessante sobre predestinação é a questão da Arca de Noé. Se a gente parar para pensar, tanto a eleição e a predestinação, a gente percebe muito na arca. Quando o juízo veio sobre o mundo, quem estava na arca tinha sido escolhido por Deus, Deus fez um chamamento, e estava predestinado a ser salvo. A arca protegeria. Então, a arca foi um convite de Deus para a humanidade. E quem entrasse na arca seria salvo, predestinado a ser salvo. Entendeu? Agora, quem não quis entrar na arca,
e estava predestinado a morrer no juízo que viria sobre o mundo. Vamos pensar no seguinte: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas a alguma condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Preste bem atenção, gente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Alguém pode dizer assim: pastor, a pessoa quando nasce, ela já está salva ou condenada? Olha, gente, nós entendemos que Deus, ele tem poder de saber, chamamos de presciência, saber se alguém que está nascendo será condenado ao inferno ou salvo. Isso, sem dúvida alguma, Deus tem essa capacidade de saber. E alguém pode perguntar e dizer: mas poxa, pastor, se Deus tem a capacidade de saber que aquela pessoa que vai nascer vai para o inferno, por que Deus permite essa pessoa nascer? Cadê o amor de Deus por essa pessoa? É porque existem duas coisas importantes de pensar. Primeiro, Deus dá ao homem a oportunidade de escolha. Não manipula, né? Deus não manipula ninguém. Então Deus dá ao homem uma capacidade de escolher. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. Todo ser humano, Deus deu a este ser humano uma capacidade de escolher. Tá? Essa racionalidade Deus deu ao ser humano. Tá? Então a gente pensa que Deus, por causa do livre-arbítrio, Deus então permite, porque é uma escolha da pessoa. Deus apresenta o caminho da salvação. Agora, a pessoa precisa trilhar por esse caminho, querer ir por este caminho. E Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Tá? Deus não vai ameaçar ninguém a ser salvo. Deus não vai impor a salvação sobre ninguém. Tá? Deus faz um convite à salvação. Tá? Então, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Tem até um texto muito interessante do amor de Deus pela humanidade. Lucas, capítulo 23. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo de número 39. Lucas, capítulo de número 23, versículo 39. Olha o que diz esse texto aí. Acompanha comigo aí. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui fica clássico isso. Nós temos duas pessoas, tá? Dois ladrões, dois malfeitores estão ali entre Jesus. Um deles vai dar uma palavra assim, não muito interessante, vai dizer: se tu és o Cristo, desce daí, salva e tal. Ele não reconhece Jesus. Mas o outro ladrão reconhece que Jesus é rei, porque ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando chegares ou quando entrares no teu reino. Esse homem que está pendurado reconhece Jesus como rei. Não na terra. Glória. Um rei eterno. E ao reconhecer Jesus como este rei, Jesus libera uma palavra para ele. Diz assim: hoje estarás comigo no paraíso. A salvação chegou, gente. Naquele homem. A presença de Jesus não mudou a vida do que estava de um lado. Mas a presença de Jesus mudou a vida do outro. Olha só. Mas por quê? Livre-arbítrio. Cada um tem um poder de escolha. Um escolheu a não crer, o outro escolheu crer. E ao escolher crer, ele foi salvo. Aleluia. Isso é livre-arbítrio. Deus, né? Tem um texto muito interessante. É pena que eu não vou lembrar, mas a Fernanda vai procurando
Tá? Achei, Lucas 19. Olha o que diz o texto. Lucas 19. Nós vamos ler o versículo de número 8. Diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio. Então, Zaqueu não era salvo. Mas a influência, a presença de Jesus, Aleluia, vai comover, vai influenciar Zaqueu a ter uma mudança de vida. E a partir desta mudança, porque percebe que Jesus autenticou que a salvação entrou por causa daquilo que Zaqueu se propôs a fazer. Mudança de vida. aleluia. Eu vou dar os meus bens para os pobres, porque os publicanos eram muito avarentos, tá? E eu vou restituir as pessoas com quem eu defraudei. Se eu defraudei alguém, eu quero pagar esse erro. Ou seja, há uma mudança. E o que causou essa mudança em Zaqueu? Presença de Jesus. A presença de Jesus causou uma mudança em Zaqueu. Zaqueu reconhece Jesus como Senhor e ali a salvação entra e Jesus diz: hoje chegou a salvação a esta casa. Glória a Deus. Mas chegou para todos, pastor, que estavam naquela casa? Não, pelo menos o texto não diz. Chegou para Zaqueu. Então passa a ser que a gente esteja numa casa, a gente prega a palavra, fala de Jesus e naquele momento tem 10 pessoas ali, mas quem sabe ali, nem todos vão ser alcançados, mas alguém vai ter um coração quebrantado, vai reconhecer a mensagem, vai entender, vai se entregar, vai haver mudança de vida e a partir daquele momento a salvação chega. Tá dando para entender? Amém. Esse é o amor de Deus, né, Lucinho? O amor de Deus. Então, gente, nós precisamos entender que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que Deus não tem prazer que ninguém vá para o inferno. Na verdade, o inferno nem foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo. Mas, infelizmente, aqueles que seguem as práticas do diabo irão para o mesmo lugar que ele. Tá? Mas o Senhor provê um escape. E esse escape para livrar o homem do inferno se chama Jesus Cristo. Você que está me ouvindo, ainda dá tempo de você entregar sua vida para Jesus e se livrar deste inferno terrível. Ok? Bom, e tudo isso aconteceu por causa do grande amor de Deus, tá? Então a predestinação, ela é condicionada. A salvação está condicionada. Alguém pode perguntar, pastor, salvação condicionada? Sim. A salvação está condicionada. Tem uma condição para ser salvo. Qual é a condição para ser salvo? Então nem todo mundo é salvo? Não, nem todo mundo é salvo. Nem todos os homens são filhos de Deus? Nem todos os homens são filhos de Deus. E qual é a condição para ser salvo? Vamos ver na Bíblia? Romanos. Vamos ver. Romanos. Abra sua Bíblia, deixa eu achar o texto aqui. Aleluia. Capítulo 10. Versículo 8. A condição para a salvação é Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta é a condição para a salvação. Qual? Confessar ao Senhor com os lábios e crer de todo o coração. Fez isso? Você recebe a salvação. Esta é a condição para você ser salvo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ver isso de novo? Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos. Abre a sua Bíblia aí. Capítulo 16.
versículo 27. Eu já estou encerrando. Vou fazer essa leitura e nós já vamos encerrar. Atos capítulo 16, versículo 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Oh, glória! Você pode dizer glória a Deus aí? Condição: crer. Crer é confessar, crer é seguir, crer é fidelidade, crer é estar junto. Então, a condição para ser salvo é, primeiro, entregar sua vida a Jesus, confessar Jesus como teu Salvador e andar na presença dele e não sair da presença dele. Esta é a condição para ser salvo. Mas se eu sair, pastor, da presença dele? Hebreus. Abra a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 30, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então você não pode recuar. Quer ver outro texto? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Respondendo a pergunta: é possível perder salvação? Mateus capítulo 24. Vamos lá. Versículo de número 13. Diz assim: Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Tem outros textos, Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, ou tome a tua coroa. Então a gente tem tantos textos, tá? Tantos textos, então nós precisamos entender que existem tantos textos na Bíblia. E aí, para finalizar, nós entendemos que tudo isso acontece porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, que a salvação, a eleição, predestinação, tudo isso veio por meio de Deus e por meio de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã me ouvindo, que veio aqui me ouvir, eu quero louvar a Deus pela sua vida. E a gente encerra dizendo que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Eu quero dizer para você que está na presença de Deus, que você é um escolhido de Deus. Que Deus te elegeu, que Deus te escolheu, que Deus te predestinou. Deixa eu falar uma coisa que é muito séria. Você não deixa o inimigo ficar dizendo que você não é nada. Que você não é nada, que você não é ninguém. Você é um eleito de Deus. Aleluia. Deus te elegeu. Deus te escolheu. Obrigada, Jesus. Você é um predestinado ao céu de glória por meio de Jesus Cristo. Deus te adotou. Aleluia. Ei! Deixa eu falar para você. Ainda que os nossos pais biológicos, e de repente alguém está me ouvindo e traz consigo traumas lá de trás do passado. Seus pais te abandonaram.
Sua mãe te abandonou, seu pai te abandonou, e você carrega consigo esse trauma. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está em Cristo, Jesus te adotou. Aleluia. Deus te adotou. Você agora é filho de Deus, herdeiro das promessas. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Ei, você não é qualquer um. Você não é mais uma criatura de Deus. Você agora é filho de Deus. Obrigada, Jesus. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. E tem algo reservado para nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eita glória! Aleluia. Tem coisas lindas de Deus reservadas para a nossa vida. Obrigada, Jesus. Deus tem promessas para nós, dos seus filhos. Deus vai nos abraçar naquele grande dia no céu. Nós vamos sentir o calor de Deus, o abraço de Deus. E Ele vai dizer: bem-vindo, meu filho, à casa do Pai. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Aleluia! Na casa do Pai, porque nós somos filho dele, filho de Deus. Nós podemos levantar a voz ao céu, gente, e levantar a voz em oração e dizer: Pai, Abba Pai, Aleluia. Paizinho querido, meu Pai. Oh, glória! Sinta esse abraço do Pai aí. Sinta o abraço do Pai, o Pai te abraçando e te beijando, dizendo: filho. Agora eu não falei uma coisa importante. Alguém pode por um momento se afastar da presença do Pai e perder a comunhão com o Pai. Mas lembra do filho pródigo? Daquele filho pródigo? Ele volta. Quando dá tudo errado, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do Pai. Eu me afastei da casa do Pai, me afastei do Pai. Porque não tem como. Tem muita gente que diz: não vou nem entrar nesse mérito não, porque está encerrando a aula e aí ia ser uma questão muito longa para falar. Mas esse filho se afastou da casa do Pai, se afastou do Pai. Quando ele cai em si, ele diz assim: eu vou lá na casa de meu pai, até os trabalhadores comiam bem. Eu vou voltar, vou me levantar, levantar-me-ei, irei à casa de meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Meu Deus. Aleluia. Ele volta. E quem está esperando ele? O Pai. Aleluia. E ele vai dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado filho, mas me trate como um dos teus empregados. Mas o Pai vai dizer para ele: não, você voltou. Aleluia. E se voltou, é porque continua sendo meu filho. Aleluia. E aí o Senhor vai, O o Pai vai o receber com alegria. Vai trocar as vestes, vai dar vestes novas, vai colocar sandálias nos pés, vai colocar anel no dedo, e vai mandar pegar o bezerro cevado, e vai mandar fazer festa, faz churrasco, porque meu filho voltou. Aleluia. O que estava morto reviveu, ele está de volta. Glória a Deus. Você está precisando ouvir isso. Talvez tenha alguém me ouvindo aí que está longe da casa do Pai, está afastado do Pai, da presença do Pai. E eu convido você a retornar. Você precisa retornar à casa do Pai e receber esse abraço do Pai. Não deixe de ser filho, não. Volte rápido, volte para o Senhor. Se decida voltar para Jesus. Eu quero louvar a Deus por todos vocês. E se você está voltando e está ouvindo essa palavra e decidiu voltar, mande uma mensagem para nós que você voltou para o Senhor. Faça a sua oração, diga: Senhor, eu estou voltando Aleluia. à tua presença. Eu quero
quero me tornar ser filho. Me recebe como filho. E Ele vai te receber como você era, filho de Deus. Eu quero agradecer a vocês todos que participaram conosco dessa manhã. E eu vou fazer uma oração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque por meio de Cristo nós somos eleitos. Aleluia. Antes da fundação do mundo nós já tínhamos sido eleitos em Cristo. Por meio de Cristo, Pai, nós somos predestinados. Predestinados às promessas. Predestinados ao céu. Por meio de Cristo, Senhor, nós somos adotados como filhos. Filhos de Deus. Membros da família do Senhor. Ó Deus, tudo isto por causa do Teu amor. Respondemos ao Teu convite e nos tornamos filhos, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada vida, por cada filho Teu, por cada filha do Senhor que me ouve. E aqueles que estão voltando agora. Ó Deus, que a salvação continue sobre a nossa vida, que possamos permanecer firmes na Tua presença, mesmo com as lutas, com as batalhas, com as dificuldades, mesmo o inimigo tentando nos afastar da Tua presença, nada vai nos afastar do Teu amor, porque nada pode nos afastar do Teu amor. Nos mantém firmes, Senhor, na Tua presença, como filhos amados. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio, por nos conceder esta oportunidade. Vede quão grande amor nos tem concedido, Pai, diz a Tua palavra, de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade de sermos filhos. Estávamos perdidos, estávamos condenados ao inferno, mas o Senhor nos achou. Aleluia. Nos transformou em filhos do Senhor, filhos do Rei. Vamos sentar como Mefibosete, Pai, na mesa do Rei. Aleluia. Na mesa do Rei. Glória a Deus. Estávamos como Ele, perdidos, mas o Senhor nos achou. E agora nós vamos comer na mesa do Rei, porque nós somos filhos do Rei. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. E eu vou estender as mãos sobre vocês e impetrar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo e que todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.